Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 120. Título: Conciliação. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus, Mateus 5:25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze de tua parte. Corrige quanto for possível. Relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo, terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Emmanuel. E agora, a palestra. Saudações a todos. Vamos a mais uma palestra do nosso Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje nós falaremos do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse que trata da fé que transporta montanhas, e trataremos mais especificamente da fé religiosa, que é o item 6 e 7. Antes de começar a nossa conversa, eu vou contar uma pequena historinha para introduzir o nosso tema. Uma certa juventude espírita, num dia da reunião, sábado à tarde, aparece um jovem novo, um jovem que ia pela primeira vez, e ele chega lá cético, perguntando várias coisas, questionando princípios básicos da doutrina, fazendo argumentações até coerentes, sólidas, indagando a cada um daqueles jovens que estavam ali na mocidade espírita. O dirigente, sabiamente, fica quieto e deixa ver como é que isso vai desenrolar. Os jovens tentam contra-argumentar e tudo, e ele argumenta, o rapaz é bom do debate, e acontece um debate salutar e rico entre aqueles onde o exercício da argumentação e da lógica e dos fundamentos da doutrina espírita são colocados à prova. Passa uma semana, aquele menino não aparece de novo na casa espírita. E o dirigente da juventude espírita usa esse evento
para resgatar com aqueles jovens a importância da fé raciocinada, a importância deles terem uma crença baseada em fundamentos lógicos, em fundamentos que fazem sentido, em fundamentos que podem ser colocados à prova diante da argumentação. Eu contei essa historinha aqui para vocês porque ela tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que envolve a questão da fé cega e da fé raciocinada. Tem muito a ver porque dentro do movimento espírita, né, todos nós estamos sujeitos, né, dentro não fora do movimento espírita, digamos assim, estamos sujeitos a indagações, a críticas sobre a nossa fé, a questionamentos, e às vezes até dentro da própria casa espírita. E é preciso que a gente tenha essa discussão de convicção, de argumentos, por que a gente acredita nisso, por que isso faz sentido para a gente, para que a gente saiba se posicionar. O dirigente da juventude, da história que eu contei, ele fez muito bem, ele poderia ter se escondido numa situação de não ter permitido o debate, de ter dito que aqui é assim, você não pode questionar, mas não, ele permitiu o debate e permitiu que aquelas ideias fossem construídas e que aquelas dúvidas fossem tiradas. Então é importante essa ideia de conviver com o debate, de conviver até com a dúvida dentro do ambiente espírita, fiel aos postulados de Kardec, né, o nosso codificador. Então, passado esse momento da historinha, né, vamos aos nossos pontos que são tratados hoje. O primeiro é a questão da palavra fé. Essa é uma palavra antiga, né, uma palavra que tem vários significados, e no sentido religioso dela, o Kardec traz isso também, ela se refere a crenças em pontos comuns de determinada doutrina religiosa. É muito comum a gente usar a fé como um definidor de um estado religioso. Vou explicar. Por exemplo, você acredita na reencarnação, você acredita em Deus único, você acredita na mediunidade, você acredita na pluralidade dos mundos habitados, então você é espírita. Então nós usamos esse conjunto de crenças pontuais como um indicador de que a pessoa comunga determinada fé. Isso vale para outras denominações religiosas também. Você acredita que a fé que salva você é ligado a um determinado grupo evangélico, você acredita no Santíssima Trindade e outros pontos, digamos assim, centrais dessas doutrinas religiosas. Então a fé acaba sendo, nesse sentido, um diferenciador das pessoas em relação à sua denominação religiosa. Mas a gente sabe também que a fé, e o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso também, é muito mais do que uma designação do seu rótulo religioso nessa encarnação. A fé é uma coisa íntima, que envolve a confiança na providência, a confiança de que o mundo será melhor, de que a vida será melhor, que eu vou conseguir superar aquela dificuldade. A fé tem a ver, inclusive, como a gente compreende essa providência. A gente ali encontra uma lógica para explicar aquela dificuldade e para, assim, nos mantermos crédulos de que nós vamos superar aquela dificuldade, que as coisas vão melhorar, de que aquele problema, que aquela situação tem um viés maior. Isso serve para todas as denominações religiosas. É uma forma com que a gente lida com a espiritualidade. Não só nos momentos de problema, mas também nos momentos de coisas boas, né? Nos momentos de agradecimento, nos momentos em que a gente tem situações de recompensa, de júbilo. Nós também vemos ali na fé uma forma de agradecer, uma forma de como entender isso. Todos os seres humanos, espíritos encarnados, precisam desse aspecto simbólico, desse aspecto da relação com a espiritualidade construída através dessa fé. Isso é uma necessidade antropológica, né? Em que pese o espiritismo se pautar muito pela racionalidade, isso também tem uma racionalidade, e todas as religiões têm a sua racionalidade, e dentro dessa racionalidade a gente precisa entender essa dimensão humana, essa dimensão subjetiva de cada um, e que precisamos também lidar com isso. Então, às vezes, a pessoa não encontra explicação para tudo, mas ela não tem explicação para tudo. Mas ela tem a explicação que aquela fé trouxe para ela, que aquele momento trouxe para ele, que dentro daquele entendimento, daquele nível de entendimento dela, daquele nível de concepção, e que ela também dá conta, ela consegue ter a explicação para aquele fenômeno e seguir em frente. É a fé que é o grande combustível que nos move, essa é a grande verdade. Nós acordamos de manhã,
né, com fé em Deus, com fé na vida, com fé que o dia correrá bem. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos ao nosso Pai e continuamos a nossa trajetória. Não à toa, Jesus, quando se refere à fé, fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para remover montanhas. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que a fé, mesmo pequena, esse pequeno combustível, assim como o combustível do automóvel, ele tem um grande potencial, né? Uma gota de combustível consegue se transformar numa explosão que move o motor do nosso carro. Então, da mesma forma, a fé pequena, como um grão de mostarda, ela remove montanhas. Nós precisamos dessa grandeza. O próprio Kardec coloca isso, que se você destruir a fé de uma pessoa, né, você destrói tudo que ela tem como crença. Você destrói parte da personalidade da pessoa. Nesse sentido, e isso tem muito a ver com o que a gente vai tratar hoje aqui, a questão da fé cega e da fé raciocinada, mesmo que a gente identifique num amigo, num colega de trabalho, que a fé dele é, digamos assim, um tanto cega, a gente precisa respeitar. Aquela é a forma dele entender essa dinâmica, é a forma dele se relacionar com a espiritualidade e a forma que ele dá conta daquilo. Então, não adianta, né, a gente só criticar, a gente usar o martelo, né, que o Kardec colocou, né, e destruir a fé dele. A gente tem que entender e acolher o entendimento dele, respeitar o entendimento dele. Nós, espíritas, deveríamos, inclusive, sermos o primeiro a ser convidados para atos ecumênicos, para situações de interrelação entre as religiões, sermos os primeiros a nos candidatarmos a termos esse entendimento. Até porque a nossa visão, conforme o mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, é que fora da caridade não há salvação, e não que fora da igreja não há salvação, ou que fora da religião não há salvação. Nossa vinculação do processo evolutivo é o processo de fazer o bem. E se fazer o bem ocorre em qualquer religião, em qualquer prática. Mesmo aquele que não tem religião pode fazer o bem, e mesmo aquele que não tem uma religião formal ou não tem uma religião, vai encontrar o seu caminho de crescimento. Às vezes, coitado, ele está decepcionado com essas religiões da forma que ele vê aí. E a gente entende, né? A gente vê tanta coisa desvirtuada na prática religiosa que às vezes a pessoa se decepciona. Mas é importante esse preâmbulo, essa discussão, para a gente tratar mais especificamente da questão da fé cega e da fé raciocinada. Então, a fé cega, né? Essa expressão utilizada por Kardec, mas é uma instituição corrente, né? Que aqui no Brasil temos até a famosa música da década de 70, do Milton Nascimento, Fernando Brant, fé cega, faca molada. Né? Essa expressão é corrente, se naturalizou, inclusive aqui no nosso país, mas a verdade é que a fé cega é o padrão. Né? Se a gente for nas religiões do mundo todo, de um modo geral, a gente vai encontrar o que a gente chama aqui de fé cega, o que o Kardec chama de fé cega. Nada contra, é porque é da essência desse tipo de fé e desse tipo de religião. O espiritismo que ele é uma coisa um pouco diferente, gente. Por isso que muita gente fica dizendo o espiritismo não é religião. Realmente, o espiritismo não tem o cânone normal de uma religião. Ele é uma doutrina filosófica com bases científicas e com consequências morais, né? Mas a gente criou também no espaço social a necessidade de ter que ter uma religião para dizer no censo. É como se fosse um papel que a gente desempenha, né? Uma identidade nossa social. Então, a gente tem a identidade social espírita, a gente diz lá no censo que é espírita, nos identificamos como espírita, frequentamos uma casa espírita, mas isso não quer dizer que o espiritismo é uma religião naquele sentido estrito das outras religiões, de ter dirigentes profissionalizados, né, de ter outras estruturas próprias dessas religiões, de ter cultos, de ter rituais, mas é uma prática, sim, que dialoga com a espiritualidade. Né? Isso é uma questão um tanto complexa, né, e um tanto polêmica, mas o fato, né, e também o fato de sermos espíritas não quer dizer que nós não venhamos a ser dominados por uma fé cega. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que o padrão nas religiões é você ter uma fé inquestionável, que é o que caracteriza essa fé cega. Né? É uma fé que nada examina, conforme o Kardec fala, que se prende a mistérios inquestionáveis, a coisas sobre as quais nós acreditamos, ainda que elas não façam lógica,
porque aquilo é do domínio da fé. O domínio da fé é o domínio que suplanta a dúvida, suplanta a incerteza, e ele assume um status de verdade absoluta e independente de qualquer evidência ou situação real. Isso se aplica a determinados milagres, a determinados outros eventos de caráter transcendental, ainda que a própria Igreja Católica, que traz essa ideia da fé dos mistérios, dos mistérios inquestionáveis, se você aparece lá com um milagre na igreja, ela manda uma equipe de padres lá para fazer uma investigação, para aí sim dizer que aquilo ali realmente é um milagre, que aquilo ali tem um fundo transcendente e tal. Né? A própria Igreja Católica tem os seus métodos e tem a sua racionalidade para dar conta com essas questões transcendentais. Então, como vocês vejam, também, ainda que a fé cega seja o padrão, ela não é uma coisa absoluta, ela tem uma lógica também, tem uma racionalidade. A diferença que o Kardec coloca é que a racionalidade não é baseada em evidências, não é baseada, ela não consegue dialogar com outras coisas. Na hora que ela dialoga, é confrontada, ela fala, não, mas isso aqui é um ponto de fé, a gente não pode questionar isso. E colocam também essas religiões, né? E nós no Espiritismo, às vezes, também nos arvoramos. Quando eu falo as outras religiões, fica parecendo que a gente é vestal e puro. Não, nós somos seres humanos e, às vezes, fazemos do Espiritismo o que ele não é para atender às nossas necessidades. Então, essa fé cega, ela é trazida também como uma condição de salvação, né? Ela é baseada no que a gente chama de argumentos ad hominem, ou seja, o argumento que se pauta não pela lógica ou pelas evidências, mas sim por quem fala. Ah, se o fulano falou, se o Beltrano falou, então é verdade. A gente faz isso com os médiuns também, o médium tal falou, isso é inquestionável. Né? Também tem características da fé cega, ainda que isso seja incoerente. Então, fulano falou alguma coisa totalmente incoerente, mas ok, nós vamos aceitar porque é fulano. Né? Nós não vamos questionar fulano, que fulano é inquestionável. Então, é um procedimento de fé muito complicado, porque levado a um extremo, ele pode nos conduzir a um fanatismo, pode nos conduzir ao que caracteriza o fanatismo. Você ter um aspecto de crença tão agudo que você se descola da realidade. Você só enxerga aquela realidade, você enxerga tudo sob aquele prisma e você não se torna permeável pela realidade. E isso é muito complicado. E nós temos que ter cuidado na prática religiosa, inclusive espírita, para que nós não nos tornemos fanáticos. Né? Nós temos outros papéis no mundo, papéis como familiares, como do mundo do trabalho, do mundo da sociedade, e o papel também na casa espírita que existe para nos ajudar a nos tornarmos melhores nesses outros papéis. Então é importante que a gente não veja o espiritismo como uma coisa absoluta. Né? A pessoa vive na casa espírita, não faz outra coisa, só convive com o espírita, só ouve música espírita. Ué, mas e o mundo, né? E o viver no mundo sem ser no mundo? Então é importante que ela tenha essa interação e tenha essa mediação de que aquela crença espírita, ela existe para tornar ele melhor e não para tornar ele escondido. Né? Como existem algumas religiões que trancam a pessoa, ela fica na clausura. Né? A lei de sociedade traz muito isso claramente no Livro dos Espíritos, a importância da gente ter interação com outras pessoas. Da mesma forma, essa fé cega pode chegar a pontos, e a história da humanidade mostra isso, de ser um instrumento de dominação política, de dominação econômica. Quem tiver oportunidade, a Netflix tem uma série chamada Explicando, e um dos episódios da série Explicando é sobre os cultos. Né? Os cultos que eles chamam são essas seitas fundamentalistas que lá nos Estados Unidos foi traduzido aqui para cultos. Então ele traz alguns exemplos, né? Mas o mais clássico que a gente tem na história recente é na década de 70, uma pessoa chamada Jim Jones. Ele tinha herdado uma prática de uma outra pessoa, que é chamado Pai Divino, isso está no documentário também. Ele usa essa prática para arrebanhar pessoas, e ele começa a ser perseguido nos Estados Unidos, leva essas pessoas para um local aqui na Guiana, na América do Sul. Ele cria uma cidade chamada Jonestown, e esse culto fundamentalista, ao final, conduz ao suicídio dessas pessoas. Então, as pessoas se envenenam. Isso é um exemplo clássico que, inclusive, acende a luz dos órgãos de segurança norte-americanos, estadunidenses,
para a questão desses cultos, né? Alguns deles são até monitorados, mas é uma questão complexa, porque envolve a liberdade religiosa, que é um dos fundamentos da democracia. Mas isso tem limites, né, entre o que afeta também o tecido social. Temos também o caso do Japão, das pessoas que mataram outras com gás sarin, o meteoro Hale-Bopp. Temos, na história recente, dos últimos 50 anos, vários casos de cultos que o excesso de fundamentalismo, de prisão à imagem de uma pessoa, levaram a situações deploráveis, a situações que afetaram a existência daquelas pessoas, inclusive com suicídio. Então, vocês vejam que a fé é uma coisa séria, ela envolve principalmente pessoas que estão muito fragilizadas, pessoas que estão muito carentes materialmente, pessoas que estão sofrendo desilusões, decepções. Elas são facilmente capturadas pelos eventos relacionados à fé cega. E quando é o contrário, né? O sentido da atividade religiosa, da espiritualidade, é resgatar o melhor da pessoa, é trazer aquela pessoa para o melhor, para o bom, né? Trazer dela o melhor, resgatar, recuperar, amparar e não escravizar ela. Também é muito comum na fé cega um culto ao formalismo, um culto ao conteudismo, né? A decoreba de coisas, decoreba de normas, decoreba de itens, né? Livros sagrados, presos à pessoa de gurus, a pessoas muito chamados líderes carismáticos. Isso é muito comum e é um fenômeno também desse nosso mundo 2022, né? Um mundo inseguro, né? Um mundo confuso, com essa profusão de acontecimentos, de comunicações, de redes sociais. Isso nos deixa ansiosos, nos deixa inseguros. Essa quantidade de mudanças também nos leva a buscar essas fórmulas mágicas e simplificadoras. Mas não é só a fé cega que o Kardec traz, ele traz também a questão da fé raciocinada. Quando a gente fala de fé raciocinada, esse é um conceito bem espírita, né? Trazida essa ideia pelo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e se caracteriza muito pelo que eu apresentei na história do início. Essa coisa de conviver com o debate, de conviver com a dúvida, de conviver com a necessidade de se estudar, de se formar convicção. É difícil, né? Porque a fé é exatamente o oposto da dúvida, né? A fé é que vem suprir a nossa alma diante das incertezas do mundo, né? Então a gente busca respostas, né? Então tem a ideia do que a gente chama de pensamento mágico, né? Então se está tendo uma chuva, a gente, com o trovão e os raios, a gente explica que aquilo ali, na verdade, são não sei o que lavando o céu, São Pedro lavando o céu e arrastando os móveis. Nós damos uma explicação simplista para aquele fenômeno complexo, porque nós não dominamos aquele fenômeno complexo. Então, nós explicamos ele de uma maneira simples, né? Daí derivam os mitos, daí derivam determinadas explicações transcendentais para fenômenos que depois a ciência vem a explicar. Hoje a gente já sabe que, na verdade, são nuvens, são os elétrons, há uma questão da carga elétrica, o barulho, etc, etc. Então, essa fé raciocinada, ela tem uma racionalidade, mas uma racionalidade baseada em uma lógica, em evidências, que não no pensamento mágico. Ela tenta adentrar um pouco aquele fenômeno, tenta entender aquilo. É óbvio que ela tem limitações, porque a ciência não explica tudo, e hoje o que é explicado, amanhã pode ser explicado de outra forma, mas o fato é que ela dialoga com essa capacidade de mudar com o decorrer do tempo e se adequar a sua crença, o seu entendimento, à compreensão daquilo dentro de uma lógica que dialogue com evidências, com teorias, com outras coisas. É realmente uma ideia espírita isso, né? E é uma ideia também de que a fé você não impõe, você não coloca a pessoa que ela tem que acreditar naquilo porque tem que acreditar. Você coloca para a pessoa que ela tem que construir a sua convicção. Ela tem que compreender aquilo que ela acredita, aquilo tem que fazer sentido para ela, mas sentido de uma forma que, se ela for confrontada, se ela for estudar, se ela for ler alguma coisa, ela ainda assim aquilo faça sentido. Então vocês vejam como é uma coisa que procura combinar duas coisas que a princípio parecem que não se misturam, mas tenta combinar essa lógica da evidência, essa lógica da explicação, com a lógica do acreditar. Na verdade, sempre vai ter um pouco do acreditar pura e simplesmente. Mas esse acreditar pura e simplesmente,
ele vai se dar, digamos assim, com um alicerce melhor, com um alicerce que sustente mais as nossas afirmações, que elas não sejam descontextualizadas da realidade, que elas não sejam descoladas do que acontece, do que se discute. E vejam vocês, isso dá a nós uma segurança muito maior no que a gente acredita. A fé raciocinada, inclusive, é um grande antídoto contra o fanatismo, é um grande antídoto contra a crença cega em pessoas, em ideias estapafúrdias. A gente vai sempre ponderar, vai conversar com uma outra pessoa. Não, mas eu não penso assim. Na verdade, a fé raciocinada, inclusive, deve haver o espaço para você levantar a mão e falar assim, olha, mas eu entendo que não é assim. E a gente debater e discutir. Se não tem esse espaço, já tem alguma coisa de que não é a fé raciocinada. E ali você vai construir a sua convicção por um processo de estudo, por um processo de debate, por um processo de estudo sistematizado. Por isso existe o estudo sistematizado, por isso que nós temos as nossas palestras, por isso que nós temos nossos grupos de estudo, por isso que você passa muito tempo na doutrina espírita estudando, você está sempre estudando, está sempre aprendendo, porque o mundo é complexo, o mundo é grande, o mundo é cheio de nuances, que você vai entendendo isso à luz da discussão da doutrina espírita também. É curioso porque a chamada fé raciocinada, ela nos permite transitar pelo mundo, nos permite, inclusive, ver um filme, ler um livro, e a gente vai entender aquilo e vai construir a nossa convicção à luz daquilo ali, do espiritismo. A gente passa a perder o medo de conviver, né? Porque às vezes tem essa coisa também, a religião não deixa você conviver com outras ideias, porque você vai ser convertido. Ora, mas que fé é essa que, né, só conversar com alguém você já dá uma balançada, né? Ou então, às vezes, a gente vê algumas pessoas falando assim, você não é bom você ir para a universidade, que você vai estudar demais, vai virar ateu. Mas que isso? Né? Que fé raciocinada é essa que você não pode estudar, que você vai virar ateu? Então, vamos parar todo mundo de estudar, vamos proibir livros, né? Vamos proibir das pessoas assistirem as coisas. Pelo contrário, a fé raciocinada nos dá a capacidade de transitar nesse mundo louco, desvairado, como dizia Vinícius de Moraes, com uma discussão interessante, ponderando as coisas, olha, isso faz sentido, isso não faz. Os princípios da doutrina espírita são esses, nos falam que somos espíritos encarnados, que o caminho é o amor. Então traz essas coisas e faz a gente sopesar e nos traz uma condição autônoma e de sujeitos nessa situação, e não de pessoas crédulas passivas que simplesmente repetem as coisas. Isso é a grande força do espiritismo. Então, para fechar o nosso debate, é importante a gente ter fóruns de debate na Casa Espírita, é importante ter fóruns de debate no movimento espírita que se produzam, sim, artigos, mesas de debate, produzam-se novos livros, que as ideias sejam colocadas, que o mundo novo que está aí seja confrontado, seja dialogado, que não nos fechemos para o mundo novo, para a novidade, para a ciência, para a filosofia, para tudo mais. A fé raciocinada, ela convive com a crítica e com o debate. E ela se fortalece, sim, no estudo sério e sistemático, mas um estudo com a mente aberta, não um estudo de decoreba, um estudo conteudista. Da mesma forma, né, é importante a gente fugir a um mero debate raso e polarizado. Eu acredito, não acredito, acredito, não acredito. Isso não leva a nada. O importante é que a gente faça um debate produtivo. Não um debate que eu simplesmente queira convencer a pessoa de outra coisa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de acreditar, mas é importante que você construa a sua convicção. Nesse sentido, é importante no livro que é o Espiritismo, existem 3 debates do Kardec, onde ele dá o exemplo de como deve ser feitas essas coisas. Então ele debate com um padre, um crítico e com um cético. E ele questiona o tempo todo e apresenta argumentos, ele é questionado e apresenta argumentos. Ele não se furta ao debate. Ele não acusa o outro de estar querendo fazer lacração com a discussão dele. Não, ele não se furta, ele apresenta o debate, se posiciona. E isso foi tão importante que ficou registrado nessa obra, e até hoje nós lemos e vemos a profundidade daquele debate. Então, assim é o Espiritismo, assim ele se fez forte, pela capacidade dele de dialogar e de se sustentar diante dessas argumentações. Nesse sentido, é importante a gente observar também que a fé raciocinada ela tem um caráter de horizontalidade, ou seja,
somos todos um pouco iguais. Estamos todos juntos, estudando, construindo nosso conhecimento à luz da base que é a doutrina espírita. A fé cega tem um grau de verticalidade. Alguém diz para a gente como é e a gente acredita naquilo e repete aquilo. Então é importante, nesse sentido, é importante que a gente tenha grupos de estudo, é importante que a gente tenha momentos de debate. Como eu falei, que os grupos de WhatsApp, que os grupos na internet, nas redes sociais, eles funcionem como momentos realmente de diálogo e de construção do conhecimento. Não ficar perdendo tempo em discussões que não levam a nada, discussões tolas, mas sim a construção do conhecimento, a boa argumentação, a boa lógica, e ponderar determinadas coisas. Olha, isso não é legal, isso poderia ser feito de outra forma. E que a gente não veja as pessoas que debatem e ponderem e tragam as discussões como pessoas chatas, como pessoas inconvenientes. Não, gente, nós temos que conviver com o debate, mas não conviver no nível de tolerância, mas conviver com uma própria essência da nossa doutrina, esse debate, essa construção do conhecimento e da convicção por meio do estudo e da razão. Se a gente perder isso, a gente vai ficar se tornando cada vez mais, aumentando o nosso percentual de fé cega e diminuindo o nosso percentual de fé raciocinada. Porque sim, isso é uma equação. Todos nós, né, isso é a natureza da própria fé, temos um pouco também de fé cega. E é necessário também, como eu falei para vocês, nem tudo a gente consegue explicar. Então ficamos por aqui, tá? Agradecendo a presença de todos e até a próxima palestra.